5 de setembro, Café com Deus Pai. O cuidado necessário. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Você já ouviu o ditado que diz que o peixe morre pela boca? Ele nos lembra de que falar demais pode nos levar ao erro. Essa sabedoria popular encontra um eco profundo nas Escrituras. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre a importância da prudência e o próprio Jesus é nosso maior exemplo nesse aspecto. Durante seu ministério, ele enfrentou constantes provocações dos fariseus, saduceus e mestres da lei. Eles buscavam incessantemente desafiá-lo, esperando que ele falhasse em suas respostas, para dessa forma descredibilizar o seu ministério. Mas ele, com sabedoria e amor, sempre encontrava a palavra certa para exortar, corrigir e ensinar. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes e acabamos agindo mal? Às vezes, falamos demais, agindo imprudentemente e exagerando no que precisa ser dito. Em outros momentos, no entanto, somos prudentes, refletindo cuidadosamente antes de falar. Todos nós já experimentamos momentos de sabedoria e de tolice, porque a sensatez vem com o amadurecimento. A direção bíblica de Deus para nós é clara. Devemos ser prudentes com nossas palavras. Elas devem ter o propósito claro de edificar, não de machucar ou destruir. Por isso, é essencial buscar sabedoria e transformação, o que encontramos somente em Deus Pai. Você tem tido cuidado ao falar? Lembre-se de que as palavras têm poder. Você pode tanto usá-las para abençoar como para amaldiçoar. Cuidado! A frase de hoje é: muitas pessoas não experimentam o que Deus gostaria porque não têm controle da sua língua. Vamos ler mais uma vez. Muitas pessoas não experimentam o que Deus gostaria porque não têm controle da sua língua. Muitas vezes, Deus quer que você tenha um casamento feliz, mas você não controla a sua língua. E o que você tem falado para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus colaboradores, para os seus sócios, pode estar gerando desentendimento, sofrimento, mágoas, dores e até raiva pela forma como você fala com as pessoas. Então reflita sobre isso, porque a mensagem de hoje nos traz esse ensinamento, o cuidado necessário com as nossas palavras. Hoje é o dia 248 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 100 e a palavra-chave é prudência. Prudência naquilo que falamos, na forma como falamos, no momento em que falamos. Avalie se é o momento, se o tom que você vai falar está correto. Prepare-se para falar quando tiver que tratar de algum assunto muito sério. Avalie, reflita, pense bem, para que a sua fala
construa, edifique e sirva para o bem. Vamos ler o Salmo 100. Salmo 100 nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Tem muitas pessoas que se apresentam a Deus com murmurações, com reclamações. A palavra de hoje nos ensina a pensar naquilo que falamos. Versículo 2: servi ao Senhor. Servi quer dizer sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto. Apresentai-vos a Ele para louvá-lo, não para reclamar, não para murmurar. Versículo 3: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. 4. Entrai pelas portas dele com louvor. Portas fala a respeito de caminhos. Então entrai pelos caminhos dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. 5. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O Senhor é bom, a bondade dele é para sempre. A misericórdia dele, que representa o perdão com que ele nos aceita, passa de geração em geração. Uma pergunta a você: você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se ainda não recebeu, receba-o agora. Faça uma pequena oração comigo para receber Jesus. O que significa receber Jesus? Que você recebe o perdão dos seus pecados, que você se torna filho de Deus porque os seus pecados são limpos, que você recebe o nome escrito no céu, no livro da vida, que é o registro de nascimento do seu nome na eternidade, para a sua vida depois da morte, e o Espírito Santo para te guiar aqui nessa vida, para fazer a coisa certa até chegar na eternidade. Você recebe essas 4 bênçãos quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como que eu recebo Jesus? Fazendo uma pequena oração. Faça essa oração comigo para recebê-lo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu a Jesus como seu Senhor. Então agora leia a Bíblia e conheça a vontade de Deus para segui-lo. Você recebeu Ele como Salvador. Quer dizer que você reconhece que tem pecados e que você sabe que agora Ele te limpa e te perdoa. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida e agora o seu nome está no céu. E pediu para ter o Espírito Santo e ele agora está com você. Agora procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e não há necessidade de adorar a nenhuma imagem e a nenhum santo, porque Jesus já morreu e ele está à direita de Deus muito vivo para ouvir as suas orações e interceder por nós diretamente ao Pai. Ele morreu por nós, por todos nós, para que todos falemos com Ele, e só Ele é o nosso intercessor e aquele que fala por nós diante do Pai. As imagens falam de pessoas de estátuas que não podem fazer nada. O Salmo 115 fala que tem olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz e não cheiram, ouvidos que não ouvem, mãos que nada fazem,
e pés que não andam. O Senhor está vivo. Procure uma igreja que pregue essa verdade. Se batize nas águas e participe da ceia, porque a ceia, que é formada pelo pão e pelo cálice com suco de uva, representa a força espiritual para o seu corpo, que é o pão, e a purificação, a limpeza dos pecados, que é simbolizado pelo sangue de Cristo, que tem como símbolo o suco de uva. Deus abençoe a sua vida, siga sempre a Ele, cuidando das suas palavras. Tenha prudência com tudo que você fala para ter uma vida mais feliz.